Mais um capítulo envolvendo a família Bolsonaro. Antes mesmo de sair à frente do Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski encaminhou ao diretor da Polícia Federal um ofício que pede a abertura de uma investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, que até em instantes eu recebi a informação aqui no meu ponto do nosso Fernando, que hoje está comandando o Morning Show, que daqui a pouquinho o Flávio deve falar na sede da Superintendência da Polícia Federal, porque está visitando o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito provavelmente vai falar sobre esse pedido de investigação. Mas traz os detalhes então para a gente sobre essa questão de Dias Peixoto. Então, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski... agora, né? Nos seus atos finais, na última sonata... Carta de despedida. Ele decidiu pedir encaminhar um protocolo, na verdade, que foi uma representação que foi feita pela deputada Dandara Tonazinti, do PT de Minas Gerais, em relação a falas de Flávio Bolsonaro, que associava o presidente Lula com questões relativas ali... correlativas à situação de Nicolás Maduro, tráfico de drogas, questões de organização criminal. Você lembra disso? O Flávio falou que com a prisão do Maduro havia agora a probabilidade de uma delação que entregasse o Lula e sua participação no Foro de São Paulo. Essa foi... Lula será delatado. O fim é o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Aí, a partir disso, teve esse despacho em relação ao Ministério da Justiça, solicitando apreciação desse caso e que, de fato, retornem ao gabinete em questão. Então, a gente vê aí uma denúncia em relação a uma fala. Vale lembrar, que quaisquer falas dos deputados ou senadores estão, em tese, protegidas ali pela Constituição Federal no exercício de suas atribuições. Regra essa que tem sido muito... vista de formas diferentes a cada 2 segundos. Gustavo Mesquita. Vejam aí, o grande crime cometido por Flávio Bolsonaro, que motivou um pedido do ministro da Justiça, talvez seu derradeiro ato da sua passagem brilhante, contém ironia, pelo Ministério da Justiça. Ele, no final, determina a investigação por esse crime terrível de Flávio Bolsonaro, que foi expressar a sua opinião. Dizer simplesmente que com a prisão de Maduro corre-se o risco de haver uma delação que resvale no Lula, entregando a sua relação com o Foro de São Paulo, que não é segredo para ninguém. Lula é um dos criadores do Foro de São Paulo, é um dos criadores do chavismo, do regime chavista, sempre foi um dos grandes apoiadores de Chaves, Maduro. Então isso não é segredo para ninguém. E não é segredo para ninguém as relações do Foro de São Paulo com atividades espúrias das ditas democracias, ditaduras disfarçadas de democracias e da esquerda latino-americanas. Não é segredo. Agora, isso reflete o grau de perseguição política, de afronta à liberdade de expressão que a gente está convivendo no país. Não se pode mais criticar ou, de alguma maneira, questionar o presidente da República, que você corre o risco, então, de ter a PF sendo utilizada para te investigar e te perseguir. É absolutamente lamentável. Todos sabem que eu não tenho simpatias pelo senador Flávio Bolsonaro, mas eu tenho convicção e compromisso com a defesa da liberdade de expressão. E é um absurdo que a gente veja uma situação como essa. O Poder Executivo usando a sua máquina para combater a expressão de um senador. E, olha, não é apenas de senadores, Nós temos assistido casos de uso da máquina pública para tentar intimidar até mesmo cidadãos que fazem críticas eventuais ao governo. E isso é absolutamente inaceitável. Eu, inclusive, defendo que deveríamos acabar com o crime contra a honra de autoridades. Acho que é um direito sagrado de qualquer cidadão criticar autoridades. E o Brasil precisa parar com essa inversão de valores. Exatamente. Agora vamos para o nosso momento, daqui a pouquinho, claro, a gente vai seguir monitorando, porque o Flávio Bolsonaro então deve falar na sede da Polícia Federal lá em Brasília.